Well, thank you very much. I have to apologize that I don't Muito speak and understand obrigado. Portuguese, but thank you Me for that gracious introduction. perdoem por não falar And português. I like this poster that you made. Eu gosto Right? This desse Japan pôster que vocês is fizeram, esse facing the storm, slide. and we're this little Tem paper ship, a right? And tempestade. it does. I think we're a bit more bigger in terms of ship, but I think it catches the unique situation that I It's think. an origami anyway. Nessa situação aqui, de qualquer forma, é um origami. Yeah, sure. Okay, I got the. Eu the entendo spirit o que of it. vocês Well, fizeram, o thank you, espírito desse anyhow, slide. for, Foi muito interessante. hosting me. Muito Thank the, obrigada por me FHC receberem Foundation, aqui and I na thank the Fundação Fernando Consul Henrique of Cardoso. Muito Japan obrigado também ao cônsul do helping me Japão out. pela I'm ajuda. now based in Washington. Eu I'm at estou the em Wilson Washington Center, agora, no where Wilson I Center. believe the Brazil Institute is Eu quite acho que onde important o in Instituto do Washington, Brasil, na verdade, está in terms hoje, of Latin muito American importante presence com and relação the presence of à Brazil. presença And this is, in latino-americana fact, my first em visit Washington. to Brazil, and I'm very É a honored to be é here. uma grande honra Uh, estar aqui, na And verdade. I'm not a messenger of Japanese government Eu or não sou um anything. I'm mensageiro an do governo independent scholar, japonês but ou I nada was sent disso, eu by sou the Japanese independente, government mas eu to fui tell you and share enviado with pelo you governo what japonês Japan para is compartilhar com thinking, vocês what we're o facing. que o And Japão está since passando no I'm an expert on momento. American Eu sou politics, American especialista foreign policy, and U.S.-Japan relations. especialista em The nas Minister of políticas Foreign americanas Affairs was worried that I internacionais. knew nothing about E Brazil, o so they pessoal came and estava briefed me preocupado about Brazil. que eu não soubesse And nada they sobre o briefed Brasil, me então eles on me the deram um situation, briefing the e political falaram situation, sobre and a international situação situation, economic política, social situation social of e Brazil. econômica And sort of they internacional do went Brasil no into sort of the momento. E cultural aí side of the passaram briefing, and pela I said that briefing you don't have to brief cultural, me on that because falaram isso para Brazil mim, eu has falei, been, eu já although I sei, don't speak the language, eu não falo Brazil and the português, cultural aspect of Brazil has been mas os an important aspectos part of me. And I culturais said do Brasil yesterday sempre foram the same thing at the Japan House. interessantes But para mim. E a I'm mesma coisa com now, relação in à fact, Japan I'm House 52 aqui no years old Brasil. today. Eu But, tô, é meu aniversário hoje, eu tô fazendo thank you. 52 anos. For thank you very much. Muito Thank you. obrigado. It's nice to have a birthday É in muito Brazil. legal fazer And aniversário for no my Brasil. generation E of para a minha men, geração especially, de Ayrton homens, Senna, principalmente, he is Ayrton just, Senna something. He is é a big part of algo us. incrível. Ele é And uma when parte super he sort of importante got para a into the gente. accident, Então, and quando when houve o learned that he acidente passed e away, a gente it was a soube big que ele shock faleceu, for foi many um of us. I mean, we super literally choque para cried muitos de because nós. it Nós wasn't just he was a literalmente fast driver. choramos. He Não era had por ele something ser that um he super resonated with piloto us. rápido, mas ele tinha So, alguma coisa que, sabe, in that sense, ressoava de Brazil volta was para a always an gente. important part Então, of me. And dessa also, I forma, o love Brasil music, sempre foi super and importante one para of my mim. Eu favorite também amo música. musician is Caetano Veloso. Caetano Veloso é Sergio um dos Mendes meus is also favoritos. a Sérgio big pop Mendes star in Japan também as well. é um And of course, superstar soccer, needless to no say. Japão. E futebol, né, gente? Eu não preciso nem One of falar. my favorite movie was directed by Dos Hector meus Babenco, filmes The Kiss of a prediletos Spider-Woman. foi So, O Beijo da we Mulher-Aranha, do yeah, Hector and of Babenco. course the Então, martial claro, eu arts, sei right? bastante That's been very sobre important. a cultura do So, Brasil. Brazil has, in a very sort of specific way, very De uma important forma for bem me. específica, o Brasil But sempre foi today, importante para mim. Mas I'm going hoje, to try to focus eu vou on tentar how Japan has focar been em navigating como o the Trump years, Japão as this tem poster shows. navegado, And como o slide diz, nos I anos da guess how administração we see Trump. the relations Como a in gente Japan, vê as with the relações United States is com os particularly Estados important these Unidos. days because É especialmente what importante hoje em Mr. dia, Trump porque represents o que o is Sr. it Trump might be something very representa significant. pode ser bem It might be significativo. just an aberration. Pode We would ser see uma that in the aberração. 2020 election, A gente vai ver or isso it na might be eleição a de sign of 2020, something more ou structural. sinal As de people algo would mais say, estruturado. Mr. Trump may not just be, or is not the cause. He may be the symptom. And if that is the case, Japan is faced with a very Ele pode serious ser o situation. sintoma, não a So causa. think about that topic. I would like to go back to Falando sobre isso, eu 2016 gostaria de voltar and the para kind of situation we were 2016, facing back then. na situação que a Of gente course, in tinha naquela época. 2016, the U.S. president was still Barack Obama. Claro que naquela And época o presidente ainda era Japan Barack Obama. generally appreciated, I would say, Barack Obama O Japão, because no he geral, focused realmente on
Asia Pacific, and apreciava, he called that gostava a rebalance da strategy. administração The Obama, understanding of the thrust of the rebalance strategy was that in the que ele 2000s, gostava da sort of estratégia. Nos anos responding to the 2000, 9/11 terrorist attack, respondendo aos U.S. was ataques terroristas de focused almost 2001, exclusively on os Estados Middle Unidos East focaram and countering terrorism. basicamente But that went a bit too far. na That contenção was do the understanding terrorismo of the e no Obama Oriente Médio. administration. Isso foi So their pouco thinking was that they had to além. rebalance Eles in teriam strategic que terms and focus more on reequilibrar Asia. e focar pouquinho mais na There were Ásia. several pillars in this rebalance strategy. Vários One pilares was fizeram parte desse tipo de estratégia de increasing reequilíbrio. or strengthening relations with allies and Fortalecimento partners. com That was the parceiros first pillar. e aliados. But the second was Mas o segundo, trying to sort of forging a constructive relation with China. foi ter essa And relação third, reconstruída com a China. economic E a arrangements, terceira, multilateral economic os arrangements. And acordos fourth, sort of multilaterais political econômicos security, multilateral framework. com a And relação ao fifth is arcabouço about human rights and econômico values. e So those were the 5 lists. But direitos this list was humanos. more like a laundry list of Mas what you isso é had to mais do, uma lista without muito longa do que você sort of deveria clearly fazer, assigning priorities. sem But I think estabelecer policy is about prioridades. Mas priorities, and we see none of that políticas priority têm a ver in com Obama's prioridade. A gente rebalance não toward viu isso Asia. So it na was a bit política de confusing, Obama com relação à which Ásia. was the focal Então foi point, pouco because confuso. sometimes Qual que era o forging ponto a constructive relations de with China concentração de foco and aqui? strengthening partnership with allies doesn't sort of, Isso não they realmente sometimes might contradict. But they podia didn't haver really pouco go de into that contradição. contradiction. So it Mas was always entre essa contradição, em mixed meio a essa message contradição, to a us. gente tinha uma mensagem não muito And also, clara, meio there was confusa. this sense about Então the Obama havia esse administration that sentido although he said na he would focus administração do governo on Asia Obama, or Asia Pacific, ao invés de, that the embora ele basic falasse que estava understanding focando no of Pacífico, na how the Ásia, Obama see the world and the nós role tínhamos que entender of como o America within it governo was that Obama entendia America o should mundo. pull back. A Right? gente You would call via it que eles retrenchment, chamavam I guess. Isolationism is I think, a too o strong. isolamento não pode ser usado, mas It's, enfim, I think, too strong era of a word. os Estados Unidos So, retirarem pouco. For instance, Então, what President Obama did por in exemplo, Syria. o que He o said presidente Obama fez na that Síria. if Assad Ele uses the disse chemical que weapons, se Assad that's the red usar line, and as America would intervene. armas químicas, os And armamentos he did. químicos, eles And in interviriam. terms E of ele fez isso. Ukraine, Na Ucrânia, there wouldn't have been much that America could have done. não é exatamente But o que os Estados The Unidos impression poderiam was ter that he feito, was mas a weak impressão in the face foi of que Russian sort of aggression. havia fraqueza And that frente à agressão sort of image russa. and the fact that Então, essa the imagem president e o himself fato did de not que pursue o his presidente em promise si on the red não line issue cumpriu a promessa com had a big relação impact on the àquela Asia Pacific region as well. headline. Teve We impacto totally na Ásia e no understand Pacífico. the Nós situation in Syria entendemos and 100%. Ukraine and situation we're situação na facing back in Asia Síria, na Pacific is totally Ucrânia, different. E o que a gente It tem is na different. Ásia, no Pacífico, é Because completamente Syria diferente, and porque Ukraine is a about Síria new e a intervention. Ucrânia, a gente está falando de novas Whereas in Asia intervenções. Pacific, US is already E there. na Ásia, They have many na região do alliance Pacífico, partners. os Estados They Unidos já have estão lá, bases in eles Japan, têm ROK, essa aliança, Philippines, etc. enfim, em So outros it países is também, totally como different. Filipinas. In Então, é the completamente Asia Pacific, it is diferente. more about staying power rather than new intervention. Na Ásia é mais But the issue ficar no was poder ao invés de The intervir. can we really trust Então a this pergunta é, a president's gente work? pode realmente And the confiar answer no trabalho was, dessa we're not sure. presidência? E isso eu So, tenho que dizer, nós não temos President certeza. Obama himself was very popular O among the presidente Japanese people, Obama era especially muito popular entre o povo his japonês, visit to Hiroshima. It was the principalmente first depois by da the American visita president. And this a was a very Hiroshima. Foi emotional o visit primeiro on both sides. presidente There americano were a fazer essa some visita. disagreements even within Havia algum President tipo Obama's team. de It is said that Susan Rice, his razões. national Ele security falou de advisor, Susan was Rice, against his visit. era contra a Whereas visita Ambassador Kennedy, dele até lá. John F. E Kennedy's daughter, was very a filha de Kennedy willing or trying to estava convince muito, President ou Obama estava to visit Hiroshima.
And tentando convencê-lo a President Obama visitar Hiroshima. decided to go, and that O made a very presidente strong Obama impact on the Japanese people. decidiu I think visitar Hiroshima e isso teve um in grande the impacto no povo context of japonês. U.S.-Japan No relations contexto in da the Obama relação era, it may have been entre os dois países when he durante visited. a So administração his Obama, isso popularity foi was high, but ápice. A among the popularidade foreign dele era policy and muito security alta, experts, there were mas doubts entre because os of the reasons I especialistas stated. havia dúvidas. So in 2016, Então, em of course, 2016, Hillary Clinton and Donald Trump was claro competing, que havia and disputa we entre never Hillary thought e Mr. Trump. would be the winner, as Nunca I think many of pensamos you que Trump seria eleito, saw como back in muitos de vocês 2016. viram em And we 2016. thought Hillary E Clinton pensamos would que Hillary be Clinton sort of have the best mix or the best teria combination a melhor to combinação deal with para on the issue lidar of U.S.-Japan alliance. com a questão There are a da couple of reasons, aliança but entre os nossos she dois países, por duas represented razões. the consensus of Ela the American foreign representava o policy establishment, consenso I would say. do And she establishment was de a bit política internacional tougher americana. E on ela era um China pouquinho mais dura com than relação President Obama. At à least that was China our do perception. que o presidente Obama. And also, Pelo menos era essa a nossa generally percepção. speaking, we saw No her as a geral, tougher version of President havíamos Obama. como uma versão mais She dura, mais rígida do que o presidente was Obama. more, what would be the right word, muscular Qual que seria a in palavra terms of certa? pursuing American Mais foreign muscular, policy objectives. com mais força And em in termos de Northeast Asia, perseguir we e ir still atrás dessa see política a externa. situation where national interest Nós of vemos sovereign nation states uma are clashing. questão de And soberania nacional ainda muscular importante American na Ásia, presence would benefit e essa Japan presença que eu and chamei de others. muscular That was our perception. So we thought beneficiaria the o nosso alliance país. would Essa be era a nossa percepção. in a Então, much better a condition aliança under the seria Hillary muito melhor So no governo that's da Hillary. where we were at during Então, 2016. We esse era o weren't cenário de fully 2016. satisfied with Não Obama, estávamos It wasn't all that bad, super but we thought satisfeitos Hillary com would be Obama, better. mas And we never even pensávamos que thought about Hillary Mr. Trump seria winning. melhor. Right? That was Nem the 2016. cogitávamos And in fact, o fato when de Trump Prime ser Minister eleito. Abe Quando o visited New York to primeiro-ministro attend Abe the UN visitou General Assembly Nova back in York na September ONU, of 2016, eu acho que foi setembro met de Hillary Clinton 2016, without ele se meeting encontrou Donald Trump. com Hillary e And you não could see that com as Trump. sort of like an intervention, right, in other countries' E isso politics, era because a meio uma prime intervenção, minister né, endorsing em one outros candidate países. to another. Um primeiro-ministro could be seen endossando as um an candidato But really, e não like o I said, outro we didn't poderia ser visto como care uma because we intervenção, never mas a thought gente Donald Trump would. realmente nem se importou, That porque a was gente nem the, pensou sort em of, Donald Trump. our mindset at the moment. Essa era a nossa ideia, So, a nossa mentalidade naquele momento. We saw, Mr. Trump win in November. It was Nós a huge shock. vimos, I was foi um grande literally choque on, ver a eleição de Trump em television, novembro. Japanese television, Eu covering estava US election live. cobrindo as eleições when para um the, canal de program televisão started, japonês e quando I o programa Never começou, doubted that Hillary eu não would be tinha the winner. dúvidas And de I que was Hillary sounding as seria though she would be eleita. the winner. E But as eu the sort of falava the isso. program went on, Mas you conforme o would programa see, foi the other side, passando, sort of, in a better position. And a at gente at via a o outro certain moment, candidato numa melhor I posição. might be wrong. Chegou um And I momento que eu literally pensei, stopped talking eu posso for estar like errado. 30 minutes E on aí a eu live television fiquei show. And that's 30 a minutos sem disaster falar, for a TV program. num programa ao A vivo. professor who's Isso foi um supposed to be an desastre. Um expert professor que é para ser um stops talking for especialista 30 minutes. para de falar But I durante just 30 couldn't because I minutos. didn't really Mas eu não comprehend podia, what porque was eu going realmente on. não compreendia o que estava acontecendo. And it's not just me. I think it's Não só it's eu, aliás. everybody and Todo Prime mundo. Minister's office, Minister of Foreign Affairs, and everybody Também was a ministro de So, política externa, what's o primeiro-ministro, important enfim, is that what does todo Mr. mundo. Trump represent? O We importante know é that o que he likes to use the term presidente America Trump first, or he representa. likes Ele to, normalmente use the gosta word de American falar nationalism. America I think, First, he- ou nacionalismo he delivered americano, Estados a Unidos em primeiro lugar, comprehensive, mas é uma sort of speech in explaining what American nationalism, Uma nationalism forma is in mais in the completa last de year's, General Assembly explicar at the United Nations. I na- didn't support esse what he said, nacionalismo, but por it exemplo, was a na very ONU. Eu não articulated, apoiei, sort mas of version, or, foi uma thinking. versão
of Mr. Trump's understanding of mais American nationalism. articulada de So I think como there's several pillars. ele There's, entende o one is that assunto. America Então, vários has pilares, como eu extended its falei, responsibility too much. de que doing os Estados way too Unidos And expandiram the second is muito a that America responsabilidade, is no demais longer até. going to provide Segundo, public goods que eles não at the vão expense of American fornecer, people. na verdade, esses And bens third is that americanos às America custas do povo americano. E and o American terceiro, generosity, a generosidade being dos exploited. americanos está and we're not going sendo to be exploited explorada anymore. e não vão ser explorados daqui para frente. Multilateral institutions are what Instituições constrain multilaterais American foreign policy. And that no strain que of se thinking refere always a existed in restringir American thinking, a especially on the políticas conservative side. americanas, principalmente com But, relação ao aspecto, ao lado Mr. Trump was conservador. on steroid on that Mas point. ele He estava à was base de extremely, esteroides suspicious naquele of momento. multilateral Ele arrangements. não queria, na And also he verdade, said that the burdens, the ir por alliance esse are caminho. burdens Ele também rather falou than com relação force às multipliers. alianças And e o also treaties, valor, o impacto obligations que isso are what teria. is E an tratados e encroachment to obligações, isso American seria sovereignty. So uma these, I ameaça, think de these certa elements, forma, à soberania consist americana. American nationalism. And Eu to put vejo it isso como bluntly, I nacionalismo think the americano. E message colocando was, isso we're not gonna francamente, uphold this a liberal mensagem international order, foi: a gente não whatever vai it is. I don't think he cumprir understood what that essa meant, but we're esse not gonna cenário uphold internacional. Eu acho que ele this não liberal entendia. international order anymore. Essa ordem internacional a gente não country vai like Japan, obedecer daqui para frente. E you all know that num we have a país, military vocês sabem alliance with que the no US. Japão a gente tem We uma have aliança significant base militar presence, com os within Estados Japan. Unidos, So, uma grande presença US deles alliance is no critical no in Japão. Japan's, E national essa security policy. aliança é So realmente yes, we rely on fundamental. alliance, but Sim, nós even confiamos more nessa than aliança, the mas, alliance, I think we além rely on disso, this muito liberal mais que international isso, order that nós America upheld. Not temos America essa alone, we were ordem also trying liberal to uphold internacional that in dos our Estados region. Unidos, não só But, eles, mas na nossa America região was também, in the business of liberal nos international negócios order de maintenance. ordem liberal internacional e a And if that manutenção sort of, dela. role is taken away Então, from the US. E a partir do Of momento course, this que liberal esse international order papel will é start to shift. retirado And that would dos be quite Estados serious for Unidos, Japan, isso because, corre riscos. only few countries Por can quê? shape the international Pouquíssimos environment around you. países podem, na verdade, In the moldar desire- o ambiente according to internacional your ao seu desires. redor, Not many de acordo countries com have os the próprios ability to desejos. shape Não the todos os entire países international conseguem environment. fazer isso, Therefore, moldar I think these o ambiente kind of internacional. order is Então, important esse because tipo de a ordem, stable nesse sentido, order é makes importante the porque a situation very estabilidade faz com And I que a think situação seja within the previsível. stable liberal international order, Então, Japan dentro recovered dessa from the ashes ordem, of the, World War II, depois and we da succeeded economically and politically. So, Segunda Guerra if Mundial, this, nós liberal obtivemos sucesso international order econômico e starts to político. shake, Então, it is as quando a critical gente tem as, uma ameaça a this esse alliance tipo de system ordem, shaking. essa aliança é that was the primordial. Trump's understanding of então, the de world, and I think acordo, that's esse what é o American entendimento nationalism means. da And administração also, Trump this e is o que ela going back to the significa. campaign E of voltando 2016, à campanha de we 2016, always como eu used to falava, complain nós that in the costumávamos message of the reclamar candidates, das that Japan is mensagens never dos mentioned. candidatos que o Japão não era And mencionado, talking about Northeast Asia, it's falando always China sobre that is being mentioned. a Ásia, And era the sempre Japanese mencionada media a would complain. China. And of course, these E a days you mídia can word japonesa count, right? reclamava. So in a single speech, Claro, you quando can a gente faz a compare contagem de China palavras, was por mentioned exemplo, 8 times, num in discurso, Japan only once, right? And media a would China make a foi lot of noise mencionada about tantas that. vezes, o And we would Japão always complain, foi and mencionada Japan uma, is enfim. not being No mentioned. Japão, But looking back, the fact that havia we isso, were mas not olhando mentioned is em good, retrospecto, because isso não UK acontecia would almost porque, never be mentioned. por exemplo, não era só o Japão, France o would not be Reino mentioned, Unido não era because they're mencionado, a alliance França não era partners. mencionada. If Por you would quê? be Eles mentioned eram in the candidate speech, parceiros that means da you're aliança. not good Se news, or você you're bad era news to the mencionado United naquele States. discurso, So, você we should não era have bom been para os Estados happy with Unidos. that. Você não deveria But ficar feliz ou Mr. Trump satisfeito was com totally isso. different in that respect, because he Mas never forgot to Trump mention era Japan completamente diferente as a disso. candidate. Mas como He candidato, said ele that sempre Japan, he mencionava o lumped Japão. Japan together with China. Ele colocava, na verdade, o said that Japão Japan is junto a com a cheater China e falando terms que, of chamando trade. o Japão de
cheater, de um traidor, na verdade, com relação ao comércio, com relação a tarifas que não são justas. E essa é a razão pelo mercado japonês ser fechado e o comércio entre o Japão e a China, basicamente colocados juntos. Então, ele tinha essa mentalidade dos anos 80, em que o Japão estava em crescimento e muitos americanos pensavam que o Japão, na verdade, era o próximo desafio. Ele tem essa mentalidade dos anos 80. Ele também mencionou que o Japão era como se fosse um parasita em termos de aliança. Então, a mensagem era, se você quiser ser protegido, você tem que pagar mais. Essa, francamente, foi a mensagem. E para ser justo, ele falou isso só uma vez, talvez eu não devesse enfatizar tanto, mas ele disse que o Japão pode tomar o caminho nuclear, querendo dizer que pode ter armas nucleares. E nós sabemos o tipo de impacto que isso pode ter no povo japonês. Então, isso está, na verdade, na essência dessa aliança, entende? Os Estados Unidos prometem esse dano massivo se alguém atacar o Japão. Não que eles usem essas armas nucleares, mas eles sempre tinham isso, ou para atacar ou para deter um ataque. Então, essa menção ao aspecto nuclear é parte fundamental dessa aliança. Essa menção de o Japão pode tomar a via nuclear é como se dissesse, a gente pode não te defender. Então, essa era a mensagem que recebíamos. Então, quando descobrimos que ele foi eleito, nós ficamos chocados. Eu acho que o governo japonês também estava chocado. To the compliments of the then ambassador to the U.S., Japanese ambassador to the U.S., he did remain in contact with the Trump campaign. Japonês nos Estados Unidos, ele ficou em contato e falou com todos os rumores. Hillary está muito infeliz por esse comportamento, porque o pessoal, a equipe da Clinton também pensavam que o Trump nunca seria eleito. Então, eles também não estavam satisfeitos com isso. Então, o principal canal continuava em Nova York e na Flórida. E isso meio que funcionou por 2 semanas, menos de 2 semanas depois da eleição. O primeiro-ministro Abe foi para Trump Tower, em Manhattan, para visitá-lo. Isso é muito raro. Muitas vezes pode ser visto até como uma quebra de protocolo, porque é um presidente e presidente Obama foi o presidente. E não é comum alguém, um primeiro-ministro fazer esse tipo de visita. Isso foi super coberto, na verdade, porque ele foi o primeiro encontro com o presidente recém-eleito e funcionou, eu acho. Vocês sabem que o nosso primeiro-ministro tem uma relação, uma química boa com o Trump. Bilahari Kaushkan, embaixador de Singapura, falou que, comparado com a Europa, como asiáticos, nós não reclamamos. A gente se adapta. Eu diria que é mais do que isso. Eu diria que foi uma adaptação radical à situação. Isso teria sido muito difícil para líderes europeus, como Macron na França ou Theresa May no Reino Unido, por exemplo. Por muitas razões, eu acho.
há muitas razões para a gente ter abraçado completamente e ter dado esse apoio público ao presidente Trump. Você não poderia ter pensado nisso na Europa, no geral. Mas por que não só o povo, mas, em primeiro, o primeiro-ministro abraçou presidente Trump, apesar de tudo? O povo japonês apoiou a decisão do primeiro-ministro. Por quê? Por várias razões. Primeiro, a primeira é muito simples. Se pensarmos o tipo de situação que nós estamos passando na Ásia Norte, no Nordeste da Ásia, é uma área complicada. A gente tem muita incerteza naquela área. Isso é o que representa. Se a gente colocar em cima de tudo isso, o que a China está fazendo na área, a gente não vê como positivo. Claro que é um aspecto positivo com relação a negócios, economia, mas como vimos recentemente, isso pode mais complicar as coisas do que representar uma chance, uma oportunidade para a economia e os negócios japoneses. O que a gente vê é só uma ideia, uma noção dessa ordem e as ambições da China de hegemonia na área. Nós não pensamos, não achamos que isso seja bom para a região, nem para o Japão. Então, se você perguntar ao povo japonês o quão importante isso é para o Japão e para a região também, em 2017 o pessoal responderia isso ficaria entre muito importante e importante. 91,5%. 95,1% da população pensava que a presença americana na região é importante para a região e para o Japão. O mesmo número, a mesma porcentagem em 2018, e daí a gente vai adiante. Ou seja, mais de 90% numa democracia não é normalmente o que você consegue. A gente tem um consenso enquanto sociedade, mas a gente não consegue 90%. Isso não é comum. Então, nós podemos dizer que é quase um consenso. Em termos da segurança, a gente vê a presença americana como sendo absolutamente importante. O segundo elemento pelo qual o povo e o primeiro-ministro aceitaram isso, e a decisão de fazer isso, é que no Japão a gente não vê esse aumento da direita e do populismo de direita, como a gente vê em outras democracias no Ocidente. Eu vou dizer que nada disso a gente vê lá, por várias razões. Uma, como vocês sabem, o Japão é uma sociedade muito homogênea e nós estamos nos tornando uma sociedade mais diversa, mas, no geral, eu vou dizer que homogênea. Em segundo, eu acho que a mídia é muito diferente, o ambiente da mídia é muito diferente. A imprensa, principalmente os jornais, o número de publicações tem decrescido, diminuído, mas comparado a outros países, nós ainda lemos os jornais físicos. A mídia social, como Twitter, Instagram, eles são populares, mas não penetraram mesmo a esfera política. E isso é uma vacina interessante.
Japanese politicians are not media savvy, social media savvy, or they're very bad at it. So the social media and the political sphere is totally separated, I would say. Some politicians have tried to use social media for campaigns, but it hasn't really worked out. And I think that's good for democracy. And lastly, so that's why populists, right-wing sort of motivated populist sentiment doesn't exist. Therefore, we didn't see the dark side of the não existe. A gente não Trump vê phenomena, esse lado Merkel, Theresa May, escuro and Macron saw, da política americana, que os políticos europeus, na verdade, veem, porque Brexit. o pessoal vê a questão do Brexit, Le Pen, na Europa, por exemplo. Então, a gente não se sentiu, não sentiu a necessidade de resistir ao governo Trump. Como muitos, para os japoneses, os Estados Unidos é o destino de viagem mais comum, claro, mas eles só pensam em diversão. Então, para muitos japoneses, o Sr. Trump é um americano típico. Fala alto, arrogante, nenhuma surpresa aí. Esse tipo de atitude já era conhecida, estava lá de qualquer forma. E isso talvez seja a parte mais importante, o contraste com o presidente Obama, porque nós esperamos um líder de pulso, um commander-in-chief dos Estados Unidos, por causa da situação que nós temos na Ásia, como eu mencionei, e por causa da aliança com os Estados Unidos ser tão importante na Ásia, no Nordeste da Ásia. E ele não é um líder típico. Eu chamo de presidente pós-moderno, intelectualmente muito sofisticado. Eu poderia falar de governança global, eu gostaria de fazer o curso dele, se ele por acaso desse um curso nesse sentido. Mas, sendo o comandante do país, é bem diferente do que ser um excelente professor em relações internacionais. Mas, com relação às estratégias que nós vimos no governo Obama, em 2015, ele fala que o conceito operacional dos Estados Unidos é paciência estratégica. Se a gente pensa em estratégico, a gente pensa em geopolítica, algo que foi muito pensado antes de ser escrito, e nesse contexto, essa paciência significa que você pensa mais, você pensa profundamente, no final não faz nada. E também no documento, eu vou parafrasear aqui, ele não falou dessa forma exatamente, mas só que, olha, o nosso objetivo não é a supremacia americana daqui para frente. Por quê? Eu estou falando de... É o contrário, a gente está falando de um presidente pós-moderno. O que eu quero dizer? Para ele, a ameaça existencial aos Estados Unidos é o aquecimento global, as epidemias e todos os problemas com os governos. E não há dúvida de que tudo isso são questões essenciais, podem destruir a humanidade. Então, os três aspectos, a gente sabe que essas epidemias, a gente sabe que o aquecimento global vai acontecer, e ele meio marginaliza essas questões geopolíticas pelas quais passamos hoje. Então, quando a gente olha, por exemplo, a situação na Ásia, no Nordeste da Ásia, é um embate entre nações. É moderada, mas é um embate. Então, o presidente Obama fala sobre essas ameaças pós-modernas, que é importante. O Japão está muito interessado nisso, mas a gente quer um presidente americano
que toque essa ordem de forma forte, realmente, com pulso firme. E Obama não estava interessado nisso. Então, o senhor Trump parece ter mais pulso. Ao menos alguns dos discursos que ele fez, que o pessoal da equipe dele fez, principalmente vocês viram, vocês devem procurar para olhar, mas os discursos, por exemplo, no Hudson Institute de Michael Pence, é um discurso muito, muito forte com relação à China, reconhecendo a China como uma ameaça para diminuir essa ordem liberal internacional e estabelecer uma ordem cêntrica chinesa a longo prazo. A China não é a União Soviética porque eles têm essa relação econômica com a China, mas esse discurso, na verdade, do Pence, por causa dessa relação econômica, precisamente, é mais complicada, porque através dessas relações, eles vão atingir essa tecnologia mais sensível. Então, essas relações podem se tornar uma ameaça militar. Por isso, é mais desafiadora. Esse é o argumento do presidente Trump. Em contraste ao presidente Obama, ele parece ter mais pulso. A gente não está falando da crise dos mísseis na Coreia do Norte, nós ficamos muito preocupados com relação a isso, mas é a ideia de que é o presidente eleito pelos americanos. É melhor que nós nos adaptemos e estejamos em total apoio, ofereçamos o nosso total apoio. O Japão não é um país pequeno, certo? Mesmo com relação à geografia, é bem maior do que vocês podem imaginar. O único país maior do que o Japão na Europa, eu acho que é a França e a Alemanha. Não sei, eu preciso olhar. É maior? Mas, enfim, nós não somos um país pequenininho, entende? Mesmo no aspecto geográfico. Mas com relação ao tamanho da economia e com relação ao gasto militar, é o 7º gasto militar no mundo. Nós temos uma força de defesa, mais de defesa do que de ataque, com todas essas capacidades de defesa. Mas por que um país, então, como o nosso, sucumbiria totalmente ao Trump? Vocês não estão aqui, como nesse pôster, esse slide, tentando passar por uma tempestade? Vocês não estão infelizes com esse tipo de situação? Esse seria um tipo de pergunta que vocês fariam. Mas se a gente fizer uma lista das opções que temos, mesmo que hipotéticas, um brainstorming, eu vou falar 5. A primeira, tudo bem, vamos nos livrar dessa aliança e a gente pode ser pacifista. Focar na nossa Constituição, uma nação pacifista. Acho que vocês já ouviram. O artigo 9º fala, olha, vamos nos livrar de todas as armas, não vamos usar a força ou medidas militares para conseguir os nossos interesses. Isso é o que a nossa Constituição diz. Vamos voltar às nossas raízes e terminar todas as alianças e nos tornarmos neutros. Mas para um país como o Japão, para se livrar de todas as armas, eu acho que é realmente complicado. E isso seria uma fonte de conflito. Eu não acho que é uma coisa realista para se fazer. O pacifismo, na verdade,
costumava ser presente depois do período das guerras, mas não agora. O pessoal entende a situação no Nordeste da Ásia. Então, uma forma pura de pacifismo não é a solução. E o oposto, em 180, o Japão até lançar mão de armas nucleares, por exemplo. Alguém pode dizer, os mais novos podem falar, olha, a gente pode ter armamentos nucleares em 2 meses. Mas a gente não queria esse tipo simples de armas nucleares. A gente gostaria dos melhores. As melhores armamentos nucleares. Isso demoraria 2 anos. Mas isso é uma decisão política. A gente vai ter o apoio público para isso? O apoio do povo? Eu diria que quase não. Nós somos uma democracia, temos muitas pessoas aqui em questão, muitos, na verdade, optariam por isso, mas não chega a ser uma opção. Mas talvez nem indo a esse extremo. Em outros termos, nós teríamos a capacidade militar de atacar, não somente defender. Eu acho que o obstáculo aqui é que isso é bem difícil. O pessoal vai falar, olha, tá bom, mas e os fundos para isso? A gente não tem dinheiro para isso. E também nós estamos acostumados a essa ideia de uma força de autodefesa, não tendo as capacidades de ataque. Eu acho que seria extremamente difícil mudar essa cultura. E o povo japonês não iria para esse lado, não seria uma opção também. A terceira opção. E outras alianças, que tal? Porque a única que a gente tem é com os Estados Unidos. E se a gente considerasse outras? Na verdade, nós estamos nos engajando em aprofundar isso com países como Austrália, Índia. Eles também têm dificuldades com esse tipo de expansão da China. Também com a França. França é um país pacífico. E também o Reino Unido. Isso porque eu acho que o Reino Unido vem se sentindo um pouquinho solitário por causa do Brexit. Nós estamos aumentando os laços em termos de segurança com esses países. Mas a pergunta seria, a Marinha Indiana viria ajudar em termos de conter as ações da China caso algo acontecesse? Isso está quase fora de questão. Então, é importante para a gente aumentar o campo de pensamento de visão. Tá? A gente tem a Austrália, o Reino Unido, a Índia, que está se tornando também mais importante cada vez mais para os Estados Unidos. Então, aumentando os laços não é uma opção, porque eles também estão aumentando laços com os Estados Unidos. Então, uma organização regional, infelizmente, a gente não tem nenhuma organização regional que seja forte. Eles falam, mas é só isso. E concordam qual que vai ser a data da próxima reunião. É isso. Porque a China está lá, não a Coreia. A gente não consegue decidir sobre uma questão importante, chave. É simplesmente conversa. E as instituições globais? O único veto na região, com poder na região, é China. A gente já levantou as mãos aqui também, estreitando laços com o Brasil, para se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança.
Mas não é só a China, mas a China realmente está bloqueando esse tipo de iniciativa. Então, nenhuma outra alternativa funciona. Então, a única opção que a gente tem é os Estados Unidos. Eu não estou sendo sarcástico nem nada, mas literalmente, eu acho que o Japão é um país sem plano B. Mas a boa notícia é a única opção que a gente tem é a melhor opção. Se a gente comparar com outras opções. E eu falei que a gente não tem um plano B, mas a gente tem um plano A, travessão. A gente vai reforçar essa aliança, porque é super importante, mas não simplesmente os Estados Unidos. A gente tem outros esforços. Por exemplo, vocês ouviram falar sobre a CTPP, ou TPP-11. Isso foi TPP depois dos Estados Unidos entrarem. Nós pensávamos que isso acabaria depois da adição dos Estados Unidos. O Japão fez um esforço diplomático para mostrar liderança, em que muitas vezes o Japão não foi conhecido de outra forma, a não ser que como uma liderança quieta. Mas nesse caso do CTPP, nós fomos bem vocais, nós nos pronunciamos, porque é bom para a região. E obtivemos sucesso. E sobrevivemos ao TPP também. Com outras questões que o Japão está interessado, mas os Estados Unidos não está. Então, EPA with the EU. A gente está nesse acordo com a União Europeia com relação ao acordo econômico com a União Europeia. Também a questão nuclear com o Irã, nós não estamos não somos parte desse acordo, mas suportamos, apoiamos. Os Estados Unidos saíram. O Acordo de Paris também. Então, não estamos simplesmente seguindo os passos dos Estados Unidos. Eu chamaria isso de um plano A, travessão. Se você pudesse terminar, eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá. Essa teoria funciona se essa ordem liberal internacional global apoiasse isso. Se o Trump for uma aberração, o Japão está confortável com esse esquema que eu acabei de explicar. Mas se isso não for o caso, o Japão, a longo prazo, vai encarar uma situação difícil. Mas a nossa decisão no momento é tentar convencer os americanos de que você precisa ser uma potência com relação à Ásia e ao Pacífico, e é por isso, que os outros vizinhos do Japão querem que a gente faça, porque a gente tem mais calma e tem mais história nessas negociações com os Estados Unidos. É esse que é o foco do Japão em navegar esses anos de Trump. Eu vou parar por aqui, então.